A NPC apresenta o módulo 5 da psicanálise alquímica ou alquimia psicanalítica. É o quinto vídeo. No vídeo anterior falamos que era o 3, mas era o 4. Este é o quinto vídeo. Você pode entrar em contato conosco pelo zap 61 8340 6632 ou pelo e-mail anpcbr@gmail.com.br ou pelo site anpc.com.br anpc.com.br. Nós temos atendimento, assessoria, consultoria e fazemos workshops com relação à psicanálise ou à psicanálise alquímica e o curso especificamente. Hoje nós vamos continuar falando sobre a psicanálise alquímica. A psicanálise alquímica é uma abordagem psicanalítica da alquimia. Nós estamos num tempo em que a neurose tornou-se uma autoafirmação. Nós vemos grandes personagens da política brasileira cuja neurose é uma autoafirmação, é quase normal, podemos dizer assim. Se Lacan estivesse vivo hoje, tenho certeza de que estaria fazendo uma nova releitura da psicanálise. Porque a neurose não é mais problema do ser humano. A neurose já é uma espécie de autoafirmação do ser humano na sociedade. O grande problema hoje, o que urge hoje, são as transformações do problema humano. O ser humano enfrenta problemas que não têm solução. Problemas que são insolúveis. Esses problemas precisam ser transformados, transmutados. Soluções multifuncionais, diríamos assim, da problemática humana. A alquimia é a arte da transformação. E a psicanálise é a arte das releituras do desejo humano. É por isso a psicanálise alquímica, ele se apresenta dentro desse desafio enorme do desejo do ser humano hoje, no século XXI. Vamos continuar hoje falando sobre a sincronicidade. No vídeo passado, estabeleci o conceito da sincronicidade na história, inclusive desde os tempos da Grécia Antiga. Hoje, quero abordar a psicanálise, a sincronicidade, a sua aplicabilidade, a aplicabilidade da sincronicidade, como se faz, como é esse grande mistério da alquimia, o grande desafio da nova psicanálise alquímica, como é que você pode fazer, pode gerar, pode fazer acontecer uma sincronicidade para a solução do seu problema. A pergunta seria, podemos provocar a sincronicidade? Sim, você pode. Nós podemos. Diria o presidente americano, yes, we can. Podemos sim. Entendamos que a sincronicidade, o que acontece em cima, acontece embaixo. Há uma sincronia no inconsciente coletivo e o concreto, a consciência, o concreto, na realidade. Isso é o que está escrito nos textos do livro vermelho de Jung, na teoria de Jung, na alquimia antiga e nos antigos escritos da alquimia. O que está em cima está embaixo. Nós já tínhamos falado no vídeo anterior das duas grandes culturas universais da história da humanidade. A cultura dos egípcios, que entendiam que o tinha que fazer aqui embaixo para que acontecesse lá em cima. E os gregos, muito racionais, mexiam lá em cima para que acontecesse aqui embaixo. As duas culturas, ao juntarem-se, formou a alquimia. Essa é a realidade concreta, as duas funções da alquimia. E o que aconteceu? Se nós fizermos um breve resumo da história da psicanálise, nós vamos perceber que no Egito, no século X a.C., surgiu a alquimia, mas dentro do conceito da introversão. Na Grécia, no século V, já se falava da alquimia, fruto da função dos egípcios com os gregos. E no século III a.C., na Alexandria,
se juntaram as duas tradições para a produção da verdadeira alquimia. Essa alquimia justamente foi dominada pelos gregos, os egípcios e especialmente os judeus. Os judeus, inclusive, no século III a.C., produziram a Septuaginta, a versão grega da Bíblia mais antiga que se tem conhecimento. Até o século III foi funcionando a alquimia. Quando houve a perseguição da Igreja Apostólica, a Igreja Católica, naturalmente a ninguém interessava a alquimia, muito menos a religião. A alquimia foi para os árabes. Os árabes mantiveram a alquimia, diríamos assim, como cultura até o século IX, quando chegaram na Espanha, e na Espanha, no século X a XII, o domínio da alquimia pelos árabes e os judeus. E daí em diante nós temos a história moderna. Muito bem. O que nós queremos falar hoje é como é que se faz essa sincronicidade. Como é que se produz? Nós precisamos entender o que é uma constelação de arquétipos, a malha arquetípica. Vamos imaginar que no nosso inconsciente, esse é o inconsciente, o ego superior, o self, como diria Jung, está dentro de uma malha arquetípica. São os arquétipos ou são os traumas, seja lá o que for. Uma malha arquetípica no inconsciente coletivo. Nessa malha arquetípica, nós podemos imaginar que o ego está sendo influenciado por 4 arquétipos, no mínimo, ou mais, pode ser. 4 arquétipos negativos, vamos imaginar. É uma malha arquetípica do inconsciente coletivo, uma malha negativa. Aqui em cima, aqui no inconsciente coletivo, vai acontecer isso e naturalmente vai acontecer aqui embaixo, no consciente. Se esse ego superior, se esse self, for influenciado por 4 arquétipos que estariam influenciando o ego superior, o self, naturalmente aqui no inconsciente coletivo, vai acontecer alguma coisa negativa aqui embaixo. O que está em cima, está embaixo. Essa constelação de arquétipo negativo, da malha arquetípica, a influência desse arquétipo aqui, Freud chamava de catexia. Inclusive ele explicou que o ato falho, definido por Freud nos seus livros, não é outra coisa do que o trauma aqui no inconsciente influencia o ego, e ao influenciar o ego esse trauma, acontece aqui embaixo no consciente um ato falho. Então você pode analisar o ato falho e pode entender o que acontece aqui em cima. Ou seja, aqui em cima, aqui embaixo. O mesmo conceito freudiano. Lacan chama isso de metáfora, ou seja, a metáfora é o que acontece aqui, acontecer lá. Você pode usar uma palavra aqui que acessa aqui, ou daqui acessa aqui. Lacan usa o mesmo termo. Questão de significação. Muito bem. Mas nós vamos dar um exemplo concreto. Semana passada houve aquele caso do americano, aquele jornalista americano que matou os seus 2 colegas a revólver em plena luz do dia. Vamos analisar os 4 arquétipos que estavam influenciando o inconsciente coletivo dele. Aqui o ego superior dele, aqui no inconsciente coletivo, o self, o ego ideal, seja lá, do jeito que você quiser analisar, esse ego estava sendo influenciado por 4 arquétipos. Um arquétipo é que tinha perdido o emprego. Esse perder o emprego era um arquétipo que estava influenciando o ego. O segundo arquétipo negativo é que se sentia discriminado. O terceiro arquétipo seria o fato de ter acontecido alguma coisa, a chacina que tinha acontecido com as pessoas da mesma situação. E o quarto arquétipo, o fato dele se sentir um justiceiro. Naturalmente, esses arquétipos, como se fosse uma bomba relógio aqui no inconsciente coletivo, acionou aqui embaixo e causou a morte e o suicídio. Ou seja, o que está aqui em cima acontece aqui embaixo. Muito bem. Como é que nós poderíamos resolver isso na psicanálise alquímica? A solução seria, pela psicanálise, descobrir quais são os 4 arquétipos negativos que estão constelados lá no inconsciente dele. Segundo, pela psicanálise alquímica, podemos desativar esses arquétipos negativos que atuam como bomba, relógio em torno do ego, do self dele. Terceiro, pela alquimia, podemos criar
novos arquétipos para constelar uma nova malha, para a superação. Uma nova malha arquetípica que conduzisse ao futuro, uma mudança das questões. Muito bem. Essa constelação negativa, positiva, ela tem que funcionar, esses 4 elementos, nós podemos fazer uma releitura, ou seja, a terapia alquímica, a psicanálise alquímica é uma releitura da terapia. Muito bem. Quais poderiam ser esses 4 arquétipos? Aqui no seu inconsciente profundo, você pode criar isso. Isso que nós ensinamos dentro da psicanálise alquímica. Um seria o desejo intenso de algo que você quer. Tem que definir o que você quer. O segundo seria uma visão analítica da realidade, o método. Terceiro, descobrir os códigos alquímicos que potencializam essa malha alquímica aqui no inconsciente coletivo para acontecer aqui embaixo. E quarto, a repetição naturalmente. Esses códigos alquímicos Lacan chama de matemas. Os essênios usavam letras, códigos, letras. Newton criava a fórmula para esses códigos. É por isso que nós podemos entender que a psicanálise alquímica tem a sua função específica. E você pode conseguir isso. A questão é esses 4 elementos. Por isso é que Platão falava do cubo alquímico. Os 4 elementos. Por isso que no próximo vídeo nós vamos falar do cubo alquímico de Platão, que seria o desafio da criação. E no seguinte vídeo, nós vamos falar do cubo messiânico de João no Apocalipse, que seria o desafio da nova criação. A psicanálise alquímica, então, é um fato que resolve. Você, meu amigo, você pode solicitar atendimento, assessoria, consultoria, workshop, o mesmo curso. Pelo zap 8340-6632. Pelo 61. O e-mail anpcbr@gmail.com ou pelo site anpc.com.br.